filho dela morreu nos seus braços, sem aviso, sem tempo para despedida. O menino que havia sido promessa agora era silêncio. O corpo ainda estava quente, mas a vida já tinha ido embora. E o mais impressionante não foi a morte, foi a reação dela. Ela não gritou, não rasgou as vestes, não saiu acusando Deus pelos corredores da casa. Ela pegou o corpo do filho, subiu as escadas, entrou no quarto que havia construído anos antes, colocou o menino sobre a cama do profeta, fechou a porta e desceu. Como se ainda houvesse algo a ser feito. Antes de começarmos, se você gosta de histórias bíblicas contadas de forma profunda e reflexiva, inscreva-se no canal. Assim você não perde as próximas mensagens que podem fortalecer ainda mais a sua fé. A Bíblia nunca registra o nome dela, mas registra sua fé. Essa história aconteceu nos dias do profeta Eliseu, sucessor de Elias. Israel vivia tempos espiritualmente instáveis, mas em uma pequena cidade chamada Sunem havia uma mulher diferente. A Bíblia a descreve apenas como uma mulher importante, influente, respeitada, próspera. Ela tinha casa estruturada, tinha recursos, tinha estabilidade, mas havia um vazio que ninguém via. Ela não tinha filhos. Em uma cultura onde a descendência era sinal de honra e continuidade, viver sem filhos era carregar um silêncio doloroso dentro de casa. Cada festa familiar lembrava, cada nascimento na vizinhança lembrava. Cada ano que passava diminuía as chances. E mesmo assim, ela não era uma mulher amarga. Quando Eliseu passava por sua cidade, ela percebeu algo diferente nele. Não era apenas um viajante, era um homem de Deus. E ela insistiu para que ele comesse em sua casa. Não foi um gesto isolado. Toda vez que ele passava, era recebido. Mesa pronta, porta aberta, hospitalidade sincera. Com o tempo, ela foi além. Observando as viagens constantes do profeta, propôs ao marido que construíssem um pequeno quarto para ele. Um espaço simples, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Nada luxuoso, mas intencional. Ela investiu recursos sem pedir nada em troca. Não houve negociação. Não houve pedido escondido. Ela não disse, se você orar por mim, eu faço isso. Ela apenas serviu, e o céu viu. Um dia do quarto que haviam construído, Eliseu a chamou. Queria retribuir. Perguntou se poderia usar sua influência para ajudá-la. Mas ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Ela estava satisfeita. Não serviu esperando recompensa. Mas havia uma dor que ela nunca mencionou. Ela não tinha filhos, e seu marido já era idoso. Provavelmente já havia aprendido a conviver com essa ausência, já tinha enterrado o sonho, já tinha aceitado o silêncio. Então, veio a promessa. Dentro de 1 ano ela abraçaria um filho. Ela reagiu quase com medo. Não me deis falsas esperanças. Era como se dissesse, eu sobrevivi à dor de não ter. Não me faça sofrer a dor de perder. Mas a palavra se cumpriu. Ela concebeu, deu à luz. O choro do bebê encheu a casa que antes era silenciosa. A mulher que havia aprendido a viver com o vazio, agora segurava um milagre nos braços. Cada sorriso do menino era uma lembrança da fidelidade de Deus. Cada passo que ele dava era uma prova de que o impossível pode acontecer. Os anos passaram, o menino cresceu, e então, em um dia comum, o improvável aconteceu. No campo, sob o sol forte da colheita, o menino começou a sentir dor. Minha cabeça. Foi levado de volta para casa. A mãe o recebeu. Sentou-se. Colocou-o nos braços. E ali ficou, sem saber que aqueles seriam os últimos minutos. O menino parou de respirar. O milagre morreu. O silêncio voltou. Mas dessa vez era mais pesado. Porque agora havia lembranças. Qualquer pessoa entenderia se ela desabasse, se gritasse, se perguntasse a Deus por quê. Mas ela fez algo que ninguém esperava. Subiu ao quarto do profeta, colocou o corpo do filho sobre a cama, fechou a porta e desceu. Ela não preparou o funeral, não anunciou tragédia, não aceitou a morte como conclusão. Pediu ao marido uma jumenta e um servo. Disse apenas, tudo vai bem. Como tudo poderia ir bem.
porque para ela a história ainda não havia terminado. Ela foi ao encontro de Eliseu. Quando o viu de longe, manteve a mesma resposta: vai bem. Mas ao se aproximar, lançou-se aos pés do profeta. E ali revelou sua dor. Pedi eu um filho? Não te disse que não me enganasses? Não era acusação, era coração quebrado. Eliseu enviou primeiro seu servo com o bordão. Mas nada aconteceu, porque ela não queria símbolo, queria presença. E disse: não te deixarei. Então o profeta foi com ela. Entrou no quarto. Fechou a porta. Silêncio. Um corpo imóvel sobre a cama. Eliseu orou. Depois se deitou sobre o menino. Boca sobre boca. Olhos sobre olhos. Mãos sobre mãos. Nada imediato. Apenas espera. O corpo começou a aquecer, mas ainda não havia respiração. Ele se levantou, andou pelo quarto, voltou. Deitou-se novamente sobre o menino e então um espirro. Depois outro. 7 vezes. E os olhos se abriram. A vida voltou. A morte não teve a palavra final. Eliseu chamou a mulher. Ela entrou, talvez com o coração suspenso entre medo e esperança, e ouviu apenas: levanta teu filho. Ela se prostrou. Gratidão profunda. Pegou o menino nos braços e saiu. 2 vezes Deus agiu naquela casa. Primeiro dando vida, depois devolvendo-a. Essa mulher não serviu para receber um milagre. Ela serviu porque era certo servir. E quando a promessa pareceu morrer, ela não abandonou sua fé. Ela buscou, persistiu, recusou-se a aceitar a tragédia como destino final. A Bíblia não registra seu nome. Talvez porque essa história não seja sobre identidade, mas sobre postura, sobre generosidade que não negocia, sobre fé que não desiste. E agora eu te pergunto, se o milagre que você recebeu parecesse morrer diante de você, você buscaria a Deus ou desistiria?